Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos estarmos recebendo esses novos membros, porque esse hábito de apresentar, para que a igreja conheça. O mundo é pequeno e o ministério está se expandindo, e às vezes se encontra no trânsito, ou no comércio, ou em alguma empresa, em algum evento, e às vezes tem uns elogios negativos aí, tá? E sabe no que redunda isso? Eu vou sair da igreja por causa daquele irmão, é membro da igreja e isso e aquilo. Olha, quem sai da igreja por causa de um irmão, nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Amém? Quem sai da igreja por causa desse ou daquele, nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Jesus veio buscar os bonzinhos, os justos, os sãos? Não. Ele veio buscar o perdido, o pecador, o caído. Amém? Ele veio buscar e ser solução para os doentes. A doença não é só patológica, tem doença espiritual, tem doença material, maldições que acompanham a vida material, e Jesus é solução para tudo e para todos. Estenda a mão para cá. Pai, eis aqui diante do altar as vidas que escolheram e decidiram servir a Ti neste lugar. Nós como igreja recebemos e abençoamos e pedimos, Pai, que a Tua graça potencialize os dons, as vocações e as capacidades que cada um tem, para ser solução na vida daqueles que necessitam de ajuda. Nós abençoamos e integramos essas vidas ao corpo, para que sejam um organismo vivo a serviço do corpo. Nós abençoamos a igreja para que também receba e compartilhe, conviva em comunhão, unindo forças para vencerem o mundo espiritual. Nós Te agradecemos por tudo e pedimos na continuação desse culto, que a Tua graça alcance a todos, a Tua presença seja viva e poderosa, e ó Senhor, que ninguém saia desse recinto como tem chegado, mas que leve uma palavra rema, leve uma instrução, leve respostas para a sua vida, e também saia com o seu espírito fortalecido no Senhor. Nós abençoamos a todos e pedimos em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu
paz. Obrigado, Senhor. Podeis assentarem. Dizei aos justos que bem lhes irá. O justo que o Senhor se dirige é aquele que sempre procura se ajustar, porque a própria palavra diz que não há um justo sequer que faça o bem e não peque. Por isso o Senhor estabeleceu a igreja, e por isso que o Senhor estabeleceu a redenção. O Senhor nos comprou pagando o devido preço e nos colocou na sua igreja, para que a igreja, que é a embaixada dos céus, aqui nós nos preparemos para o céu. A igreja, que é o corpo de Cristo, aqui nós encontremos o nosso espaço no corpo, como membro, como organismo vivo, para estarmos ativos. Então a palavra de se ajustar é um dever, e quem procura se ajustar, quero dizer para todos, a vitória não é de quem nunca cai, a vitória não é de quem nunca peca, a vitória é de quem sempre se levanta quando cai, se conserta quando peca, porque solução para a nossa restauração já está tudo aprovisionado. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, com toda a sorte de bênção. Está em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não nos abençoará, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Quero dizer a todos que tudo que eu preciso, tudo que você precisa, já está aprovisionada. Mas é através do nosso relacionamento com Cristo é que nós baixamos essa bênção, fazemos com que ela chegue até nós. Hoje está muito fácil de entendermos isso. Se você não baixar os programas, você não, mesmo que tenha um dos melhores computadores, você não vai tirar e não vai ter um bom proveito dele. Mas no momento que aprender a baixar os programas, você tem acesso a tudo que necessita. Então, meus queridos, e uma coisa que muitos não têm se apercebido, se eu fosse perguntar quantos creem em Jesus, todos creem. Quantos creem que Jesus salvou? Todos creem. Quantos creem que Jesus o perdoou? Todos creem. Todos têm recebido a Jesus como Salvador, mas a Bíblia ensina que Jesus é Salvador e também é Senhor. Ele salva, mas Ele só dirige a vida da pessoa quando ela escolhe estar debaixo do governo do Senhor. E para estarmos debaixo do governo do Senhor, necessitamos desenvolver o nosso relacionamento com Cristo. E à medida que desenvolvemos este relacionamento com Cristo, nós vamos tendo acesso às bênçãos, a cada sorte e tipo de bênção. Tem bênçãos espirituais, tem bênçãos sociais, para a vida sociológica, e tem bênçãos para a vida material. O ser humano foi criado por Deus uma tricotomia, espírito, alma e corpo, e o Senhor tem as instruções, o preparo e também o suprimento e as soluções para cada área da vida. E quando Jesus é Senhor, até mesmo a nossa vida material está debaixo do governo de Deus. Então, meus queridos, quando a pessoa procura se ajustar,
falava ainda pela manhã, que o atraso, eu tive problemas, tempo que eu estudava, por faltar algumas aulas, eu tive problema na matéria que eu não assisti. Eu era o melhor aluno de matemática, e perdi umas aulas de matemática, e quase fui reprovado. Eu pergunto, a vida do cristão, a vida designada por Deus para o ser humano, será que não é mais importante e superior a um período de escola? Se na escola, perdendo algumas matérias, a pessoa fica em dificuldade, que dirá, meus queridos, a pessoa sendo salva, liberta, trazida para fazer parte do reino de Deus, e a pessoa perder as coisas importantes, ministrações importantes, verdades importantes, preparo espiritual e fundamentação de fé, e a pessoa perde essas coisas, mesmo sendo cristã. Olha a oração que nós fizemos, que acabamos de fazer, o Salmo 11, verso 3, o que diz ali? Ora, destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Quero dizer a todos aqui, quando a pessoa recebe a Jesus, é perdoado, então ele é justificado por fé, mas ele é justificado por fé no que Jesus fez por ele. Mas nós, a partir de ganharmos pronto o que nós não podíamos construir para nós, nós temos o dever de dar continuidade. Por exemplo, Ele nos perdoou para nós perdoar, Ele nos amou para nós amar, Ele se entregou por nós e nos serviu, nos atendeu nossas necessidades, para nós agora, como seus filhos, seus continuadores aqui na terra, fazermos a mesma coisa que Ele fez por nós. E quando a pessoa perde expedientes de preparo para ser um cristão autêntico, para ser um pequeno Cristo aqui na terra, é a pessoa que não se prepara, é que começa a ter carências, deficiências e faltas e dificuldades, fraquezas e frustrações também. É muito fácil culpar o diabo por problemas que a pessoa tem. Quantos creem que Jesus venceu o diabo? Então o diabo é um inimigo? E agora culpar o inimigo vencido, que venceu você, você se diminui mais ainda. Amém? Culpar o diabo, que é um inimigo vencido, que ele prevaleceu sobre você, é se fazer de coitadinho, pensando que Deus vai acreditar no seu coitadismo. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Quero dizer, quantos aqui são filhos de Deus? Todos. Agora eu pergunto, Deus tem filhos coitadinhos? Sim. Os filhos de Deus, vamos lá, vamos para esse texto mesmo, Romanos 8, 12, a partir do 12 a seguir. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão ou de medo, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai.
pelo qual conquistamos uma intimidade que podemos dizer: meu paizinho querido. E o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluias. E o que mais tem aí? Pois, aí então ele fala, Paulo fala: eu tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Então ele mostra, amados, que toda essa mudança de vida é uma mudança de governo na vida, pois o homem se perde quando se perde no homem o governo de Deus. E as pessoas, até mesmo as que se dizem cristãs, que vivem debaixo do governo de sua velha natureza, fazendo a vontade da carne, que não mortificam as obras da carne, então elas estão sofrendo as consequências, porque a carne é corruptível, é mortal, é contaminável, mas o Espírito, ele é eterno. O Espírito do ser humano não morre. Deus, quando criou o homem, criou com existência eterna. O tempo de duração de vida terrena é o corpo do ser humano tem tempo de validade. O Espírito é eterno. Por isso que a Bíblia ensina que não adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e se vir a perder a sua alma. Não adianta você ter tanto cuidado com o seu corpo e com a sua alma e esquecer de sua vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus é pelo Espírito. O meu Espírito testifica que eu sou filho de Deus. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor que ilumina, que mostra e nos faz a nós nos conhecermos, que ilumina todas as áreas do nosso ser. E ligado ao nosso espírito está a nossa consciência. Mas se a pessoa não se alimenta da palavra, ela não tem força nem de respeitar a sua consciência, porque os que erram, não erram porque não sabem, erram porque a consciência está enfraquecida, contaminada, porque não tem o hábito de se alimentar e cultuar a Deus, não tem o hábito de orar, de louvar e de ouvir a palavra. E quando isso faz parte do ser humano, ele se torna levado por paixões que vêm de dentro de si e por ilusões que vêm como oferta de fora. Amém. Que Deus continue tendo de nós, como é um culto de ceia, eu costumo passar em revista o que falamos no último mês, e já há bastante tempo estamos falando sobre esta vida prática que Paulo revela, pois Paulo traz a revelação do Evangelho de Deus, do poder do Evangelho, da praticidade do Evangelho, do comportamento que cada cristão deve ter, primeiro, no seu relacionamento com Deus, segundo, o seu relacionamento consigo, com respeito aos dons, capacidades, vocações, virtudes e ministérios. E depois também ensina como nós nos relacionarmos, tudo isso, o capítulo 12 de Romanos, não vou ler, mas já pregamos, explicamos e aplicamos alguns exemplos, e
Se você faltou a aula, é uma matéria que ficou em falta. Amém? Vai ter dificuldade em relacionar com os seus dons, se relacionar com Deus, se relacionar com os irmãos, e aí por causa de uma infantilidade de um irmão sai da igreja. Por que tem esse comportamento? Porque a pessoa não aprendeu o Evangelho de Deus. E no Evangelho de Deus existe, e é um assunto que eu falei dentro desse mês, o princípio da responsabilidade pessoal. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai ser salvo na sombra de outro. Eu sou salvo por Cristo. E quero dizer, o pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. A esposa não salva o marido, nem o marido salva a esposa. A salvação é individual, e é no relacionamento com Cristo. A bênção também, queridos, é à medida que cada um se sujeita ao governo de Cristo. As bênçãos acompanham o cristão que se ajusta à palavra. Ele não precisa correr atrás da bênção, não precisa saber onde é que tem um avivamento para se avivar, onde é que tem um mover para ali sentir alguma coisa. Não, Deus nos dá tudo como semente, porque o poder está na palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro está trazendo uma instrução aqui, e ele diz que pelo seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Eu sei que tem muita gente que quer o poder de Deus, mas o que é o poder de Deus? É uma energia? É uma descarga elétrica? É um sobrenatural? É uma força que invade? O que é o poder de Deus? Pedro ensina o que é, e ele diz que pelo seu divino poder nos tem dado tudo. Se é tudo, é tudo que diz respeito à vida, aos seus sonhos, aos seus planos, ao seu futuro. E a piedade, afinal, para que serve a piedade? O que é a piedade? É o nosso sentimento humano de uns para com os outros. Quem tem piedade dá valor ao seu próximo. Eu tenho falado nos últimos dias que nós somos um produto humano para humanos. E se você quer ser um bom produto, que o seu trabalho seja desejado, procurado, disputado, tenha um grande mercado, seja um produto bom. Nós somos um produto humano. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós temos uma capacidade divina, e a natureza de Deus é o amor. Deus é amor, o amor faz parte da natureza, por isso Ele nos ensina a amar, amar ao próximo, amar os que nos odeiam, amar os que nos perseguem, amar o nosso inimigo, porque é o produto que eu sou, é que muda o ambiente onde eu vou. É o produto que eu sou, inserido aonde quer que eu vá, ali faz a diferença. O produto que você é, aonde você for, ali vai o seu valor. E Cristo sendo o cabeça, aonde você for, você leva o reino de Deus.
A maneira que você age está agindo dentro de padrões e princípios que Deus faz parte. Amém. Amém, amados? Então, pelo seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade. Mas como é que eu posso ter acesso a esse poder? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. É o nosso conhecimento que temos de Cristo. E é por isso que Jesus mesmo falou que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas, se possível, estariam enganando até os próprios escolhidos. Quem é um falso Cristo? É uma pessoa que não tem um conhecimento completo de Cristo e diz que é de Cristo. É uma pessoa que vive procurando erro na vida desse e daquele e diz que está fazendo em nome de Cristo. É uma pessoa, quem segue um falso Cristo, que ora em nome de Jesus contra o irmão para ele não ir bem na vida, por causa do ciúme e da inveja. Amém? São os que fazem orações feiticeiras em nome de Cristo. Que Cristo é esse que ensina a orar contra? Cristo ensinou você dominar pessoas? Não, Cristo ensinou você servir pessoas. Cristo ensinou você condenar pessoas? Não, Ele ensinou você perdoar pessoas. Cristo ensinou julgar pessoas? Não, Ele ensinou amar as pessoas, entender as pessoas. E quando a pessoa faz algo em nome de Cristo, que Cristo não ensinou, esse é o tal falso Cristo, que nos últimos tempos estariam surgindo e corrompendo a fé. Então é um conhecimento completo de Jesus que faz com que nós tenhamos o poder dado por Deus. O poder está no conhecimento. Então aquilo que você não aprendeu, não conheceu, por que já o profeta Oséias falou, no capítulo 4 de Oséias, verso 6, ele diz assim: o meu povo está sendo... Que Deus é esse? Que deixa o seu povo perecer, se destruir? Porque conhecimento Deus não injeta, Deus coloca adiante. Amém? Deus não injeta conhecimento. Conhecimento é dever de cada um buscar. Amém? E quem não busca, aquilo que você não busca, você tem em falta. Amém? Até, olha o que diz lá em Jeremias 29, 13. Parece que é. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu busco a Deus. Eu pergunto, querido, querida, quantos vieram buscar a Deus essa noite? Agora eu pergunto, você veio de todo o coração? Eu vou ter que ir, porque se eu não for, isso já é a terceira, não, é a quarta ceia que eu não venho. Já faz tantos meses que eu não vou na igreja, e se eu não aparecer lá, vão me cortar do rol de membros. Esse comportamento é um comportamento de coração? Ou é um comportamento de religiosidade, que apenas faz o necessário para não ficar de fora? Você encontra aquilo que você busca de todo o coração. Amém? Então entendamos isso, que é dessa maneira que Deus vai trabalhando conosco. Vamos para o capítulo 14 de Romanos, verso 1.
bem simples. Eu sei que muitos até nem entendem, leem, mas não sabem o significado do que este capítulo fala. Esse capítulo fala de princípios de responsabilidade pessoal, individual, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Toda pessoa errada, ela quer responsabilizar os outros. Toda pessoa que não deseja se consertar, ela procura terceirizar ou justificar certas atitudes que toma. E aqui Paulo ensina, dizendo: ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhes os escrúpulos. Temos que respeitar a fé. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come só legumes. Quem come, não despreze a quem não come, e quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Agora vamos observar só dentro deste capítulo, quanta chamada de atenção o Senhor nos dá, e justamente mostrando a nós este princípio de responsabilidade pessoal. O que diz o verso 4? Quem és tu, que julgas o servo alheio? Quantos aqui são filhos de Deus? Todos nós aqui temos o mesmo Pai. Todos nós pertencemos ao mesmo Senhor. Quantos aqui têm filhos? Como é que você fica quando alguém maltrata o seu filho? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você que é pai, você que é mãe, fica quando alguém maltrata seu filho? Eu vi muita gente boa, muita gente estragar a amizade, terem amizades destruídas, porque perdeu amizades, perdeu a oportunidade, porque maltratou o filho dos outros, do vizinho. Aí o vizinho veio em defesa do seu filho. Os irmãos estão entendendo onde é que eu quero chegar? Quando você julga o seu irmão, você está julgando um servo que tem dono. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal de um filho que tem pai. Todos nós aqui temos um pai, que é o Senhor. E agora vamos lá. Quem é que Deus, a partir dessa situação, melhor atende? E todos, o que falou mal, continua orando, continua cultuando, continua ceando, continua a vida normal na comunidade. E aquele que foi caluniado, aquele que foi vilipendiado, aviltado, aquele que foi humilhado, continua também. Agora, quem é que Deus defende dos dois? Quem é que Deus defende melhor? Quem acusa ou quem é acusado? Me ajudem? Perderam a voz? Por que a maioria dos crentes não tem autoridade nas suas orações? Porque perderam o crédito diante de Deus, porque vivem julgando o servo alheio. Isso é cultura da falsa religiosidade. E inclusive os que mais mal falam são os que representam e querem ser mais santo. Quem é santo ama, porque santidade
é a natureza divina, como o amor é a natureza divina. Amém? Amém? Deus que é Deus, ama. E você quer ser mais santo que Deus, porque pecou? Agora pode humilhar, pode expor, pode botar no grupo, pode fazer o que quiser com o servo alheio. Cada servo tem o seu dono. Amém? Declare junto comigo: eu tenho um dono que defende a minha causa e que cuida de mim. Deixa eu contar um testemunho aqui que aconteceu comigo uns 10, 12 anos atrás. Se levantou uma irmã, começou a dar ouvido para o diabo e começou a falar mal da igreja e de mim. E aí chegou no meu gabinete pedindo carta de transferência. Não, tudo bem, você é livre, nem Deus obriga ninguém, vai na benção. Mas, irmã, tem uma coisa: eu sou filho de Abraão, quem me abençoa é abençoado, mas quem me amaldiçoa é amaldiçoado. Quantos aqui são filhos de Deus? Abraão é amigo de Deus. Eu sou filho de Abraão porque eu sou da fé, e todos os da fé são filhos de Abraão. Eu disse: cuidado com o que você fala, eu sou filho de Abraão. Foi num começo de ano, no período das declarações de renda. Essa pessoa era contadora, tinha um escritório de contabilidade. Eu disse essa palavra: minha irmã, tome cuidado, eu sou filho de Abraão. Mas toda pessoa que está em rebeldia não ouve a palavra, toda pessoa que está em rebeldia não se submete aos princípios da palavra. Ela saiu, ela teve que despedir a equipe de trabalho, ficou totalmente sem serviço. Em época de declaração de renda, quem é contador sabe como é que é essa época, né? Por causa do quê? Por causa da língua dela. Quem amaldiçoa é. Agora, meus irmãos, vamos ser bem práticos. Os irmãos sabem que toda pessoa frustrada, toda pessoa em desobediência fala mal de mim. Agora eu pergunto: quem fala mal de mim está melhor que eu? Quem fala mal de mim está melhor que eu? O crente de outra igreja que fala mal desta igreja, a igreja dele está melhor que essa? Sim ou não? E eu acho engraçado que na hora que estão com o papo aquecido aí, as conversas fervorosas, o diabo cega o entendimento para as pessoas não verem esses maus negócios que estão fazendo. Amém? Ou vamos continuar. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai? Estará em pé, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Mas pastor, como é que a gente trata o assunto quando há conflitos, quando há pecados? 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Por isso que diz: problema de marido e mulher não se mete a colher. Amém? Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, qual é o nosso dever? Interceder.
Qual é o dever do religioso? Qual é a inspiração e a vontade do religioso? Deus, faça justiça, ele pecou contra ti. Está errado, isso é falsa religiosidade. Deus, tenha misericórdia dessa vida. Dê oportunidade. Deus, perdoa, ele pecou contra ti. Mas a falsa religiosidade deseja expor as fraquezas dos outros. Por isso que as pessoas que se demonstram mais santas, mais religiosas, mais reverentes, mais dedicadas, mais de jejuns e orações, são as pessoas que vivem se metendo na vida dos. Que Deus tenha de nós, amém. O poder está o poder de Deus na minha vida age à medida que eu ajo de acordo com a palavra, amém. A proteção divina para a minha vida está de acordo com a minha confiança que eu tenho na sua palavra. As provisões para a minha vida está de acordo com o que eu semeio de princípios e padrões que geram soluções, amém. Voltemos ao Romanos 12, aliás 14, 6. Aliás 14, 4, não passamos o 4 ainda. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para afirmar. E o verso 5, e aqui mostra, olha, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, cada um esteja inteiramente convicto. Se você quer ser bênção na vida, nunca vilte a fé de ninguém. E o verso seguinte diz, e aí mostra que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, quem dá graças a Deus, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. E aqui mostra a realidade, verso 7. O que o Senhor falou? Que quem és tu que julga o servo alheio? Todos nós somos do Senhor, porque ninguém vive para si e ninguém morre para si. Pois se vivemos para o Senhor vivemos, verso 8, e se morremos para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, de sorte que quer comendo carne somos do Senhor, ou comendo só legumes somos do Senhor. E eu não tenho que estar agora aviltando, discutindo que não é bem assim. Cada um viva dentro dos limites da sua fé. Quer que sua fé seja respeitada? Respeite a dos outros. Ah, mas eles estão errados. Mostre que os resultados de sua fé é melhor que os resultados da fé dele. Não são palavras que derrubam conceitos, são obras, porque contra fatos não há argumentos. Quando os resultados da sua vida são melhores que aquele que lhe critica, ou ele vai se dar mal, porque as tuas obras vão anular os falatórios. Não são palavras que anulam obras, mas obras anulam palavras, amém? E o verso 9 diz que foi para isto
que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, se eu pertenço ao Senhor, se você pertence ao Senhor, por isso que eu desafio, eu brinco até, eu não tenho medo de morrer, porque mesmo eu morrendo, eu continuo sendo do... Quem tem medo de morrer é porque não é do Senhor enquanto está vivendo. Amém? E a Bíblia diz que estar com o Senhor é muito... Os irmãos não têm fé, eu digo, estar com o Senhor é muito melhor. Lá o corpo não vai ter canseira, nem enfermidade, nem tristeza, nem lágrima. E tudo o que o Senhor criou, lá estará tudo na perfeição. Amém? Lá não vai ter fofoqueiros, amém? Nem ciumentos, nem invejosos, amém? E eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor, que ele disse assim, olha, eu não quero ir para o inferno, não por causa do calor, porque lá só vai estar gente difícil de se relacionar. Amém? Se você subestima o calor, então leve a sério os problemas que vão estar lá. Pessoas invejosas, ciumentas, egoístas, pessoas malignas, vingativas, amarguradas. Amém? Procure se preparar para um lugar onde tudo estará na sua perfeição. Então Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. Senhor, quer mudar o rumo da sua vida, quer ter uma segurança maior na sua vida, quer ter uma proteção melhor para a sua vida, quer ter melhores resultados para a sua vida, tenha Jesus como Senhor. Porque a maioria só recorre a Jesus para resolver o problema do pecado. É muito melhor estar buscando em Jesus a orientação para a vida, estar debaixo de seu pastoreio. Por isso que o Salmo 23 é bem claro, é lindo, que podemos nós dizer, hoje tem que ser dito assim, quando o Senhor é o meu pastor, quando Ele é o pastor, porque a maioria dos crentes, tem até os que têm carro, bota lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está com o IPVA vencido e sujeito a perder o carro de uma hora para outra. E está lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faltou dinheiro para pagar o IPVA. Amém? Mas para nós nos ajustarmos quando o Senhor é o meu pastor, quando o Senhor é Senhor sobre a minha vida, nada me faltará. Ele leva a pastos verdejantes, a água de descanso, Ele guia com o seu cajado, Ele prepara uma mesa na presença de adversário, Ele nos unge com óleo, o nosso cálice transborda e a misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias. Amém? Mas tudo depende de como cada um vê e pratica. Volte para Romanos 14, 9, pois foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E observe agora o que diz no verso 10, mas tu, eu aprendi, amados, que o que a Bíblia repete 3 vezes, leve a sério, é mandamento. É uma verdade, é uma doutrina que não pode ser ignorada. Já só nesse capítulo já está a segunda aqui. Mas tu, porque julgas teu irmão?
Ou tu também, por que desprezas teu irmão? E aí agora é mais sério. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o verso 13, de novo: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Dentro do mesmo capítulo, 3 vezes nos repreendendo. O juízo temerário é o que tem afundado muita gente e tem afastado e tem dificultado o relacionamento com Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Será que a maioria das dificuldades, a maior parte, a causa das dificuldades que muitos estão tendo, que causou a crise econômica, familiar, crise espiritual, será que não tem a ver com esse espírito de estar procurando erro? Isso é contagioso. Então, meu querido, minha querida, que cada um reflita bem sobre isso. Será que a minha dificuldade não fui eu que criei? Porque a vida não dá, a vida devolve. Isso você pode aplicar como na área da bênção, você pode aplicar na área de seus relacionamentos, pode aplicar na sua área material. A vida não dá, a vida devolve. À medida que eu crio uma dificuldade para alguém, a vida vai me devolver muitas dificuldades. Amém? À medida que eu privo soluções para alguém, que eu não quero ajudar alguém, ajudar a resolver problemas, a vida vai devolver também situações de muita dificuldade para você. Isso é um princípio, pois Jesus mesmo disse: tudo o que quiseres que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles, porque isto são fundamentos e verdades que a lei e os profetas já falaram no passado, e Jesus reedita estas verdades. Tudo o que serve para nós, Jesus já reeditou. Eu acho engraçado que essa questão de estar julgando é coisa da lei. Jesus corrige. Em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, Jesus é quem diz isso: não julgueis para que não sejais julgados. Não, e diz aí, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, com a medida com que medis, vos medirão a vós. Então são verdades, são princípios, e estude em casa esses capítulos, e eu estarei encerrando o capítulo 14 hoje. Viva dentro desses padrões, pois o poder está na palavra. Por isso Paulo falou em Romanos 1, 16 e 17, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para solução de todo aquele que crê,
O espiritualista acha que é só a salvação da alma. Não, o Evangelho é solução para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E o verso 17 diz: porque no Evangelho é revelada, à medida que a pessoa vai crendo, e a pessoa só consegue ir crendo se vai aprendendo. Como que você vai crer no que não aprende, do que não ouve, do que não tem conhecimento? Você tem do Evangelho aquilo que você aprende. Primeiro aprende, e depois precisa decidir: eu vou praticar o que eu aprendi, eu vou levar a sério essas verdades que chegou ao meu conhecimento. É a mesma coisa hoje. Tem muitos coach aí como solução para cada área aí de empreendimento. A pessoa vai lá, paga alto e ouve tudo aquilo. E muitos, é muita mudança. Eu não vou abrir mão do que eu domino para agora começar a desenvolver uma linha nova de pensar, de agir e implantar mudanças. Assim são os religiosos. Não, eu tenho tantos anos de igreja. Eu já ia na igreja com os meus pais. Hoje eu já sou vovô. Eu não vou agora querer o pastor me convencer que eu tenho que estudar a palavra. É o estudo da palavra, o preparo que Deus dá para quem quer cumprir desafios. Amém? Mesmo Josué ter andado 40 anos com Moisés, e Moisés morreu, e o Senhor diz: vem Josué. Põe lá Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor, observe, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Até aqui o Senhor fez promessas. Olha, a tua responsabilidade será essa, os termos de teu governo será esse, e você vai reinar sobre tudo isso. A tua gestão será sobre tudo isso. Fez as promessas. Mas depois que fez as promessas, Deus dá o preparo para ele poder conquistar as promessas. E ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei. Ele agora tinha que ter um domínio da lei, conhecer o Pentateuco, tudo o que estava escrito ali que o Senhor deu como orientação, como regulamentação, como instrução para a área material, para a área familiar, para a área econômica, para a área política. Então, tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E o verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei,
antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Sabe quando Deus anda com a gente? Quando nós andamos na sua palavra. Ande na palavra que Deus andará com você. Aplique a palavra, que as promessas de Deus é a recompensa por tarefas cumpridas. Há uma recompensa agendada para a obediência a cada mandamento. Há uma promessa agendada. Há uma promessa agendada quando há uma obediência cumprida. Aquilo que você desobedece não tem a bênção. Você desobedece a Deus não ensinando os seus filhos no caminho que deve andar, a vida vai lhe cobrar, vai lhe devolver filhos corrompidos. Amém? Mas a lei, mas o conselho, o estatuto da criança. Entre o estatuto da criança e o estatuto divino, qual é que deve ser dado primazia, prioridade? Claro que quem não estuda, não sabe aplicar. Amém? Os irmãos ouviram no anúncio aí, desse evento que estará sendo realizado no final de semana? A capelania está organizando isso aí. Os irmãos ouviram bem qual é o assunto que vai ser colocado em pauta, hein? Tudo Deus, através da igreja, oportuniza preparo para o povo. Amém? Olha ali os assuntos. Relacionamentos, suicídio e a escuta ativa, gênero e a igreja. Amados, já saiu gente daqui braba comigo porque eu comecei a pregar contra o homossexualismo. Eu não posso pregar contra homossexuais, mas contra as práticas. Eu não posso pregar contra o pecador, mas contra o pecado. Deus ama o pecador, porém odeia o pecado. Deus ama os homossexuais, Deus ama esses que se perderam na política de gênero, mas Deus abomina o gênero que eles escolheram, que não tem fundamento e não foi criado por Deus. Amém? A igreja oportuniza. Mas agora eu pergunto, você que está em risco de uma situação dessas aí, ignora o expediente que Deus criou para lhe preparar para você vencer? Você ignora. Agora eu pergunto depois, sua oração vai funcionar? Não. Deus vai lhe socorrer? Não. Deus vai livrar os seus filhos? Não. Porque Deus respeita a escolha que cada um, Deus respeita a escolha que cada um faz, mas Ele diz de antemão que tem práticas que levam para o inferno e tem práticas que será recompensada no céu. Amém? Ficamos em pé. A Bíblia é bem clara. Ela revela os padrões de Deus. Tudo que você precisa para vencer na vida,
Deus já deixou todas as instruções. Mas se você valoriza mais o que o mundo oferece e ignora os padrões e princípios de Deus, infelizmente, cada um vai, no final da vida, ter as recompensas das escolhas que fez. A vida não dá, a vida devolve. Deus é tão bom que Ele até nos provoca dizendo, vinde e vede que o Senhor é bom. E Ele diz, fazei prova de mim. Eu fiz muitas provas, e o Senhor nunca me decepcionou. Faça a prova. Faça a prova. Siga as instruções de Deus, aplique as instruções de Deus na educação dos seus filhos. Aplique as instruções de Deus na gestão de sua vida material. Aplique as instruções de Deus nos seus relacionamentos. Aplique as instruções de Deus na sua linguagem. Em vez de ser um mensageiro de coisas negativas, seja um mensageiro de boas novas, que a bênção vai lhe acompanhar. Porque aquilo que você leva dos outros, você contagia-se a si também. Amém? Põe a mão no seu coração, eu quero orar abençoando a sua vida. Pai, muito obrigado. Obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, pelas aplicações da Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, porque o Espírito sonda os corações, e é Ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Eu abençoo a cada um e peço, Pai, que esta palavra não vá para o esquecimento, mas que o Senhor continue avivando ela, que o Espírito traga a memória, trazendo a lembrança, e que a cada dia isso venha a produzir mais sede e fome de um conhecimento mais completo a Teu respeito, Senhor. Eu abençoo a todos e peço essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém.